onde os 144.000 se encaixam no grande quadro dos últimos dias? Eles são a peça final do quebra-cabeça do fim dos tempos, ou apenas um detalhe curioso? Olá pessoal, bem-vindos de volta. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo e integrar completamente os 144.000 na escatologia bíblica. Usaremos uma análise quase científica das profecias, o conhecimento geral sobre as diferentes visões, e no final, uma perspectiva pessoal, que vai mostrar como tudo se conecta de forma surpreendente. Vamos começar com a análise fria e direta dos fatos. Onde exatamente os 144.000 aparecem na sequência do Apocalipse? Os dados cronológicos na Bíblia são irrefutáveis. Apocalipse, capítulos 6 e 7. O tempo é exato. O sexto selo é aberto. Acontece um grande terremoto. O sol se escurece. A lua se torna como sangue. É o caos. E então, bem no meio dessa cena apocalíptica, surge uma ordem divina. Há uma pausa dramática. Um anjo diz: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na testa os servos do nosso Deus. E logo em seguida, o que acontece? João ouve o número dos selados: 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Agora, vamos analisar a relação deles com a grande tribulação. Perceba, os 144.000 são selados durante os eventos catastróficos que marcam o início da tribulação. Não é antes, não é para evitar, mas é no meio da ação. E para reforçar isso, logo depois no versículo 9, João vê uma multidão incontável, de todas as nações, tribos, povos e línguas. De onde eles vieram? O texto é claro. Estes são os que vieram da grande tribulação, eles passaram por ela. Avançando para Apocalipse 14, a conexão fica ainda mais forte. Após a aterrorizante descrição da besta e do seu sistema, em Apocalipse 13, quem aparece em cena? Os 144.000. Eles estão de pé, com o Cordeiro, sobre o Monte Sião. E o texto diz que eles foram comprados da terra. Comprados da terra. Não evacuados ou arrebatados para fora dela? Isso me leva a uma pergunta fundamental. Se a escatologia mais popular hoje em dia ensina um arrebatamento secreto antes da tribulação, por que a primeira e única menção detalhada dos 144.000 selados acontece já dentro da sequência tribulacional descrita no Apocalipse? A cronologia do texto parece apontar para uma direção diferente. Agora, vamos ampliar o nosso foco e olhar para o conhecimento geral. Como os principais sistemas de interpretação escatológica enxergam os 144.000? É aqui que o debate fica interessante. Primeiro, o sistema mais popular, o pré-milenismo dispensacionalista. Nessa visão, os 144.000 são entendidos como 144.000 judeus literais, que se convertem a Cristo logo após o arrebatamento secreto da igreja. A função deles seria evangelizar o mundo durante os 7 anos da grande tribulação. O problema principal dessa visão é que ela parece ignorar o contexto imediato de Apocalipse 7, que coloca o selamento dentro dos eventos da tribulação, não como algo que acontece depois que a igreja já se foi. Segundo, temos o pré-milenismo histórico, a visão clássica dos primeiros séculos da igreja. Para eles, os 144.000 não são judeus étnicos, mas sim um número simbólico, que representa a totalidade da igreja fiel, o Israel espiritual, que estará presente e passará pela tribulação final. A função deles é serem a testemunha de Deus, preservada milagrosamente durante esse período de provação. A grande força dessa interpretação é que ela mantém uma continuidade com a forma como a igreja leu o Apocalipse por mais de 1.500 anos. Terceiro, o amilenismo, que vê tudo de forma mais simbólica. Nessa visão, os 144.000 também são um símbolo da igreja completa e perfeita. O número 12, que representa o povo de Deus, é multiplicado por 12 e depois por 1.000, significando a totalidade dos salvos. Eles não representam um grupo específico no final dos tempos, mas sim toda a igreja, de todas as eras, conhecida e preservada por Deus. A força aqui é a coerência com a natureza altamente simbólica do livro do Apocalipse. Por fim, o pós-milenismo. Para eles, os 144.000 representam a igreja triunfante na terra, durante um período de grande vitória e expansão do Evangelho, antes da volta de Cristo. Eles simbolizam o sucesso da grande comissão. Diante disso, surge outra pergunta: se a visão dispensacionalista é tão recente, tendo surgido apenas no século XIX, enquanto o pré-milenismo histórico
e o amilenismo dominaram o pensamento cristão por 1800 anos, será que não deveríamos dar um peso maior a essa sabedoria histórica acumulada? Isso me leva à minha perspectiva pessoal, que eu apresento com alta confiança, pois acredito que ela integra todas as pontas soltas. Eu acredito que os 144.000 são, na verdade, a chave hermenêutica para entender uma escatologia bíblica coerente e unificada. A minha tese integradora é esta: os 144.000 não são um parêntese, um detalhe, ou um grupo separado na história da salvação. Eles são a manifestação final, escatológica, da Igreja de Cristo. Eles são o povo de Deus fiel, sendo selado e preservado através do juízo final, assim como Noé foi preservado através do dilúvio e não retirado antes dele. Pense em como isso conecta todas as peças do quebra-cabeça sobre a segunda vinda. Em Apocalipse 14, vemos os 144.000 já vitoriosos com o Cordeiro. Isso mostra o resultado final da preservação divina. Eles passaram pela prova e chegaram ao destino. Sobre a ressurreição e o milênio. Em Apocalipse 20, o apóstolo João enxerga tronos e aqueles que reinaram com Cristo por 1000 anos. E então, quem são eles? Incluem os que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, os mártires da tribulação. Também são a representação visível dos 144.000, que enfrentaram a besta. Sobre o julgamento final, os 144.000 são chamados de primícias para Deus e para o Cordeiro. As primícias são a primeira parte da colheita, a garantia de que a colheita completa virá. Eles são a prova de que o plano de Deus de redimir um povo no meio do juízo foi bem sucedido. E sobre os novos céus e a nova terra, a grande multidão incontável, que é a manifestação visível e global dos 144.000, serve a Deus, dia e noite, em seu santuário, já na glória final. Agora, a pergunta transformadora é: e se, em vez de vermos os 144.000 como uma anomalia, uma exceção à regra, nós os víssemos como o padrão consistente de como Deus sempre age? Ele não evacua seu povo antes do julgamento. Ele o preserva no meio do julgamento. Foi assim com Noé na arca, com Ló em Sodoma, com Israel no Egito durante as pragas. A promessa não é ausência de tempestade, mas presença na tempestade. Entender isso muda radicalmente a forma como vivemos hoje. As implicações práticas são enormes. Primeiro, muda a nossa preparação. A pergunta deixa de ser: como eu me preparo para escapar da tribulação? E passa a ser: como eu me preparo para ser fiel e ser preservado durante a provação? A preparação muda de fuga para fortaleza. Segundo, muda a nossa leitura dos sinais dos tempos. Em vez de olharmos para cada notícia e pensarmos: isso significa que Jesus volta amanhã, nós passamos a pensar: isso significa que eu preciso viver com mais fidelidade e urgência hoje. O foco sai da especulação e vai para a santificação. Terceiro, muda a nossa esperança escatológica. A nossa esperança não se baseia mais em fugir de problemas, mas na presença constante e poderosa de Deus conosco na tempestade. É uma esperança robusta, que não se abala com as dificuldades, porque sabe que o capitão do barco está a bordo. E quarto, muda até mesmo o nosso evangelismo. A mensagem não é: aceite Jesus para você escapar da tribulação que vem aí. A mensagem se torna muito mais profunda: venha para Cristo para ter vida eterna, para ser reconciliado com Deus. Mesmo que seguir a Cristo neste mundo custe a sua própria vida. É um chamado ao discipulado radical, não há uma apólice de seguro contra sofrimento. A história bíblica do fim não termina com o povo de Deus sendo secretamente evacuado. Ela termina com um povo redimido, testado, purificado e vitorioso, que lavou suas vestes no sangue do Cordeiro e atravessou a grande batalha. Os 144.000 nos ensinam que a vitória final não é sobre evitar a luta, mas sobre vencer na luta, através da fidelidade a Cristo, que venceu por nós. Quero te deixar um desafio. Estude a sequência por si mesmo. Leia Apocalipse, os capítulos 6, 7 e 8. Veja com seus próprios olhos onde os 144.000 se encaixam no fluxo da narrativa. E depois, avalie a sua própria visão do fim dos tempos. A sua escatologia produz medo ou fé? Produz ansiedade ou coragem? A resposta a essa pergunta diz muito. Espero que esta análise tenha te ajudado a pensar e a organizar as peças. Deixe seu like, compartilhe com alguém que também se interessa por esse assunto e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!